que será que vai ser destaque na capital federal no dia de hoje? Vamos dar um pulinho até lá, vamos começar essa edição do programa batendo um papo com Saulo Lopes, que traz pra gente o que é destaque nesta semana na capital federal. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia para todo mundo. Brasília essa semana começa quente com as discussões da votação da reforma da Previdência agora no Senado, depois de ter sido aprovada em 2 turnos. Vocês se lembram? No primeiro turno no mês de junho, final de julho, e depois agora em agosto, na quarta-feira passada, definitiva, a votação que aprovou na Câmara. O texto base agora está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para ser aprovada no Senado, a reforma da Previdência vai precisar de 49 dos 81 votos, que é o total de senadores em 2 turnos. O presidente do Senado, que recebeu também dos governadores semana passada uma carta se compromissando a apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional à reforma da Previdência, que inclui estados e municípios dentro da reforma. Os principais destaques e todo o processo nós vamos informar para vocês ao longo da semana. De Brasília, Saulo Lopes. E é no inverno que os campos gaúchos recebem um cereal muito disputado pelas indústrias cervejeiras. A cevada está em pleno desenvolvimento no Rio Grande do Sul. O clima tem colaborado e a qualidade do cereal deve representar lucro para os produtores. Utilizada na fabricação do malte da cerveja e também da ração animal, a cevada tem atraído a atenção de muitos produtores aqui no Rio Grande do Sul. A área esse ano ultrapassou os 44 mil hectares, um leve aumento comparado com 2018. Um crescimento justificado pela liquidez e expectativa de boa produtividade. Em ano de clima favorável, a cevada costuma ter rendimento de 5 a 10% superior ao trigo, preço de referência da cultura. O estímulo para o plantio do cereal vem também da garantia de venda, já que 100% da produção de qualidade é comprada pela Ambev de Passo Fundo. A fabricante de cerveja, que usa a cevada para a produção de malte, fomenta as lavouras na região e garante a compra de toda a safra. A previsão da Ambev é receber cerca de 150 mil toneladas nesse ano, de 2 mil produtores gaúchos, parceiros da empresa. No Brasil, 95% da cevada é cervejeira, né? E assim mesmo nós estamos produzindo aí 1/3 do malte que nós consumimos. Veja que potencialidade nós temos ainda para malte, né? E um dos setores mais importantes do agronegócio brasileiro será acompanhado de perto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Em Brasília foi criado um comitê para discutir e ajudar o setor. Sobre este assunto, o repórter Saulo Lopes conversou com o superintendente da CNA, o Bruno Luque. Veja a entrevista. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Tem um rebanho estimado em 215 milhões de cabeças e uma produção nacional de 9 milhões de toneladas. Desse total aí, 80% é consumo interno e 20% é exportado. Pra vocês terem uma ideia, o brasileiro consome muita carne, 37 quilos por pessoa. E agora, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, organizou o Comitê Executivo Pecuário para dar suporte aos criadores nacionais. Eu vou conversar com o Bruno Luque, que é coordenador, superintendente aqui da CNA, e vai falar para a gente. Primeira pergunta que a gente em casa quer saber é o seguinte: como é que o produtor, que o criador vai ter acesso a essas informações que são de extrema qualidade, né? Bem, o objetivo do comitê é justamente a gente conseguir qualificar cada vez mais a atuação da CNA em prol da pecuária de corte, nesse caso, por exemplo. Então, durante a reunião de ontem, a gente apresentou todo o portfólio de ações que a CNA trabalha, não só da área técnica, mas da área jurídica, da área internacional, do Senar, né, na parte de qualificação profissional, enfim, tudo aquilo que a gente já vem desenvolvendo em prol do aumento da competitividade da pecuária brasileira. E ali nós podemos discutir com os produtores o que eles julgam ser uns temas prioritários para que a gente possa cada vez mais estar atuando e contando com a ajuda deles para aperfeiçoar nossa linha de ação. Você acabou de falar para a gente que como é que vai ser pautado, né, a direção do comitê. Quem pauta, quem traz os assuntos, de um assunto bastante, às vezes, volúvel no mercado interno e externo, são os produtores. Como é que foi escolhida a formação desse comitê, Bruno? Bem, os produtores, a gente tentou pegar dos principais estados hoje que produzem gado de corte, né, pegar as principais lideranças, né, aqueles produtores que realmente conseguem transmitir e ser um modelo de sucesso nos seus empreendimentos. Então, nós elencamos um grupo de 15 a 20 pessoas, produtores rurais, que vieram para cá nessa reunião de ontem e se comprometeram a nos ajudar nessa empreitada.
nos ajudar o quê? Trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, a sua vivência, para que a gente possa transformar isso em ação de retorno para o setor. Como eles podem nos ajudar na construção de novas normas, como eles podem nos ajudar com pareceres ligados à questão do Congresso Nacional. Enfim, é trazer a realidade deles aqui para Brasília, onde as coisas realmente acontecem e que o que for trabalhado aqui se traduz em melhoria de resultados para o dia a dia de cada um. De alguma medida, todo mundo fica pensando no acordo com a União Europeia, do Mercosul, e também, de vez em quando, a gente tem os problemas de barreiras sanitárias de alguns países que barram a exportação de carne. Esse comitê supõe-se que vai dar uma força, um fortalecimento maior sanitário, fiscal e jurídico aos produtores. Exatamente. Como eu falei, a experiência deles nos vai ajudar bastante no dia a dia. Nossos desafios vão ser cada vez maior à medida que nós vamos crescendo a produção e trabalhando acordos importantíssimos como foi esse do Mercosul e União Europeia. Então nós vamos ter cada vez mais um sistema mais robusto sanitário e, para isso, modelos mais transparentes, que dê mais credibilidade, que seja mais fácil de aplicação pelo próprio produtor, para que ele consiga executar isso com maior facilidade e dê as garantias que os mercados precisam. A questão da retirada da vacina de aftosa também é um tema importantíssimo que a gente tem discutido aí, como melhorar, modernizar o sistema de inspeção e de defesa agropecuária no Brasil. Então, isso eles também podem contribuir bastante com a experiência que eles têm. Enfim, então, são muitos os temas que impactam diretamente na competitividade de cada um. E nada melhor do que a gente trabalhar normas, leis e novos processos ouvindo aqueles que estão aplicando isso na prática, que estão executando a lei brasileira e estão vendo aonde o calo aperta, onde a gente pode trabalhar para melhorar e aí sim conseguir cada vez mais deixar o setor mais competitivo. Como dizem, né? É pegar no chifre do boi, só que de maneira certa, né? Exatamente. O que a gente quer é trabalhar alinhado com a produção, cada vez mais. E como eles são produtores, referências, produtores que têm uma escala, têm sucesso nos seus empreendimentos, eles têm aí supõe que podem nos ajudar bastante, trazendo a experiência deles aqui para Brasília. Muito obrigado. Conversei com o Bruno Luque, superintendente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, comercializado para agricultores desde 1974, o glifosato é hoje o herbicida mais comum do mundo. Mas a discussão científica sobre sua segurança ainda não chegou a uma conclusão clara. Para os agricultores e entidades ligadas ao agronegócio, uma coisa é certa: não é possível produzir alimentos sem o uso desse herbicida. No Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi conversou com o representante da Associação de Produtores de Soja sobre o assunto. O uso do glifosato na produção de alimentos em todo o mundo tem gerado grandes discussões e levantado muitas polêmicas em diversos setores da sociedade. Sobre esse assunto, eu converso agora com o José Domingos Teixeira, ele que é da AproSoja. Zé, tem como produzir alimentos sem usar o glifosato? Vamos olhar o histórico dessa molécula a nível mundial e vamos falar primeiro da grande contribuição que ela deu até agora. E aí nós vamos fazer um paralelo rapidinho sobre essa possível ação de quem quer que seja. Quando descoberta em 1974, ela chega no território brasileiro principalmente com uma primeira participação no auxiliado à grande tecnologia do plantio direto, que era diminuir a gradagem, a aragem e principalmente o nosso grande vilão, erosão. O glifosato chega com amplo espectro de ação, principalmente sobre plantas daninhas, perenes, dicotiledôneas e também gramíneas, e faz com que a gente consolide, ele seja o nosso guardião do plantio direto associado com o conhecimento do produtor. Depois disso a gente evolui e chega na década de 90, final da década de 90, graças ao auxílio dessa molécula na biotecnologia. E essa biotecnologia nos dá o direito do desperdício. E quando esse desperdício acontece, é porque a biotecnologia contribui de maneira sustentável na produção de alimentos mundial, e aí o glifosato passa a ser, então, uma molécula amplamente utilizada na biotecnologia. Passa-se a década de 90 e nós chegamos no ano de 2016. Então nós andamos praticamente 45 anos desde o seu lançamento, e aí começam as grandes discussões, principalmente na saúde humana desse produto, e por consequência a gente tem o nosso grande inimigo da saúde humana, que é o câncer, aliado em algumas fontes de pesquisa
linkados ao uso excessivo de glifosato e esquecemos que o glifosato ajudou a matar a fome de muita gente. Dito isso, Nelise, como engenheiro agrônomo e com responsabilidade no que a gente diz, é muito difícil nós encontrar hoje parâmetros sustentáveis aonde a gente vá criminalizar a molécula do glifosato. Por exemplo, nós podemos criminalizar qualquer ação humana, quer seja de trânsito, quer seja de estresse, quer seja de depressão, quer seja de dependência química ou alcoólica, um malefício maior para a humanidade do que o glifosato. Então, é insustentável nós tirarmos essa ferramenta dos nossos manejos e dentro da ciência agronômica nós estamos trabalhando muito efetivos para manter essa ferramenta importante de produção, porque isso impacta não só nós produtores, mas principalmente na refeição que você vai fazer amanhã de manhã. Então, nós temos subsídios da ciência, subsídios do campo e principalmente do meio ambiente, onde a molécula do glifosato ela não deve ser proibida, tampouco trocada por alguma outra. Se nós formos para um leque de opções, a gente pergunta, a sociedade entende que nós devemos usar mais 2,4-D ou gramoxone? Ou ainda temos a opção da fome, e essa fome ela não é legal para ninguém. Pois é, Zé, a gente teve alguns episódios, né, da questão aí do glifosato ter contaminado outras culturas, né, como por exemplo a uva, a maçã. Vocês, as entidades, têm acompanhado de perto, têm feito alguma movimentação em relação a isso? Evidentemente que todas as culturas são importantes, não é só as grandes culturas de larga escala que são importantes. Nós entendemos que realmente existe aí uma reeducação do setor para as tecnologias de aplicações. E dentro das tecnologias de aplicações, sim, entra a engenharia da agronomia, entra a parte técnica e entra uma questão de obediência. Ninguém sabe tudo na vida, ninguém sabe tudo na agricultura, mas é fundamental que o produtor se aproxime do seu engenheiro agrônomo, se aproxime das entidades e se aproxime principalmente da informação e mude para a gente não ficar apenas como vilão. A nossa entidade, todas as entidades estão acompanhando de perto aqueles movimentos que realmente tem como dar um parecer e uma relevância, que não sejam movimentos ideológicos, que não sejam o não por não, que não sejam o do prejuízo, mas que sejam do bem comum. Porque antes de ser produtor e engenheiro agrônomo, eu também sou consumidor e tenho descendentes disso dentro da minha própria casa, assim como todos vocês que estão nos acompanhando. Então a nossa responsabilidade não é com a molécula do glifosato, a nossa responsabilidade é com a sustentabilidade de um setor que envolve muita ciência, que é o caso da agricultura. Tá certo, Zé. Muito obrigada pelas suas informações. Está aí, então, a opinião da AproSoja sobre o uso do glifosato. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicoloide. A decisão de organismo da ONU interfere no preço do combustível de navios que transportam a safra para o exterior. A Câmara Setorial de Logística do Ministério da Agricultura se reuniu para definir uma estratégia para o setor. Na sala do Ministério da Agricultura, representantes do setor produtivo e de logística do agronegócio brasileiro. E a principal discussão é o impacto da IMO, Organização Marítima Internacional, no transporte de cargas exportadas. A IMO faz parte da ONU e determinou a redução de 3,5% para 0,5% da mistura de enxofre no combustível dos transatlânticos transportadores. Ele pode gerar um aumento no frete marítimo da ordem de 20%. Porque o bunker é o combustível do navio, ele significa mais ou menos 50% do valor do transporte marítimo. O aumento previsto pode chegar a 40% no valor desse bunker. Então nós estamos calculando que pode chegar a 20% o aumento do combustível, do custo. Então esse é um assunto extremamente importante, porque até agora, principalmente nas commodities, nós não tínhamos problema com essa questão do transporte marítimo, porque ele era o mais barato,
E agora nós estamos vendo aí que nós vamos ter um aumento que a gente não esperava. O presidente da ANEC, Sérgio Mendes, se preocupa com o impacto dessa medida, que deve aumentar o valor do combustível dos navios, junto aos exportadores de cereais brasileiros, principalmente os exportadores de soja e milho. 90% desses cereais são exportados pelos oceanos. E o destino dessas exportações estão longe, né? O principal destino nosso, no caso da soja, é a China. No caso do milho, é o Irã e também países da Ásia. Então está tudo longe, né? Então esse assunto é um assunto preocupante, sim. E que vem se somar a inúmeros outros assuntos de logística que a gente já tem aqui dentro. O presidente da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, Edeon Vaz, determinou a discussão de um grupo técnico formado por representantes de todos os setores de logística do agronegócio brasileiro para definir qual a estratégia que vai ser tomada daqui para frente. De Brasília, Saulo Lopes.